E hoje o nosso encontro literário está muito especial, porque nós temos a convite José, que é José Vinícius, que é o nosso mais novo escritor do time de escritores catarinenses que fazem parte do Clube da Leitura Gente Catarinense em Foco. E a Rose, que é parceira de estudos, doutora em educação, que trabalha também com escrita e com poemas, com poesia, e que vem acompanhando o filho, porque foi uma das grandes, eu acho que foi a maior incentivadora para essa escrita. E eu queria saber como iniciou a escrita do José Vinícius. Primeiramente, queria agradecer a disponibilidade de vir aqui apresentar meus livros, um pouco da minha parte da literatura, que eu gosto muito, e sou muito grato. Muito obrigado. Então, como a Valesca me apresentou, eu sou José Vinícius, tenho 18 anos atualmente, mas desde pequeno já venho no mundo da literatura por conta da minha mãe, que é professora, escritora, e ela também fez diversos livros. Então, sempre fui rodeado de livros, sempre ganhava presente, desde pequenininho, desde os meus 3 aninhos em diante, por aí, desde sempre. Então, era sempre livros autografados, eram sempre presentes, então, ao decorrer, eu me apeguei muito, eu gosto muito, é algo que é meu hobby, assim, amo demais. Valesca, primeiro de tudo, agradecer essa oportunidade. É uma alegria estar aqui falando de literatura, acompanhando Vinícius. Venho acompanhando essa trajetória, né? Já desde o começo, desde bebezinho, né? Com a Valesca também falamos muito de mediação da leitura literária, falamos muito da poesia, que é o meu foco de pesquisa e que eu tenho um laboratório doméstico, vamos dizer assim, né? Porque se hoje a gente está aqui falando já do 4º livro publicado, do 5º escrito por ele, se deve ao fato de que ele não conseguia aprender a ler. Eu sou professora, sou alfabetizadora, né? Pesquisadora da área da alfabetização, e estava mesmo arrancando os cabelos com essa história. Arrancando os cabelos porque, por mais que interagisse, ele não conseguia automatizar o processo de leitura. E isso tudo, então, muita poesia, muito livro poético, muitas quadras, muitos poemas, até que nasce um autor, nasce um escritor, que não nasce do nada e também não nasce por acaso, né? Ele vem eu sempre digo a ele que se ele não tivesse tido a dificuldade, talvez ele não estaria celebrando a escrita destes livros, né? E cada livro tem uma história, e uma delas, de um projeto que está chegando, que está se aproximando, vai contar a história de um menino que não conseguia aprender a ler. Que linda essa história, que lindo, Rose, né? Saber que a gente pode superar as nossas dificuldades e, através da arte, através da literatura, mostrar ao mundo vários outros aspectos. E tu escreve com tanta delicadeza, com tanta poesia, ao mesmo tempo com tanta autenticidade. É muito lindo isso. E aí eu quero saber, com todas essas dificuldades, como é que foi o teu primeiro livro? Como começou a primeira escrita e qual é o primeiro livro? Então, Valesca, assim, basicamente, quando eu comecei, eu pensava que eu só tinha um livro publicado, um mesmo. E aí, quando eu estava fazendo o lançamento do Medo Bonito, e também ao decorrer do Amoritel, chegou uma professora que dava aula para mim no ensino fundamental, no 3º aninho, no segundo aninho, e aí ela chegou com esse livro, que se chama Um Trem Triste, que eu fiz com meus colegas de classe, e esse aqui vamos mostrar? Que é o meu primeiro livro mesmo, mas não é publicado. Foi quando eu fiz com meus colegas, eu tinha uma dificuldade, eu ainda tinha, e esse livro aqui é incrível, eu ainda quero fazer um publicado dele, que é incrível, tipo, muito lindo, muito bom. Eu achei fiquei até sem jeito, por conta que é um livro incrível. O meu primeiro, eu achava que O Medo Bonito era o meu primeiro livro. Então, esse livro aqui significa bastante coisa. Ainda ele é bem simples. A gente só precisa de um papel, um lápis para escrever. A gente consegue fazer um livro. E isso é incrível. Isso, quando eu vou nas escolas com as crianças, trabalhar com meus livros, eu sempre falo para elas, vocês podem fazer um livro, sim,
com papel e caneta, um lápis, transcrever, ilustrar, e isso é incrível, é gratificante. Saber que quando tu vais nas nossas unidades educativas, nas escolas, tu enfatiza a importância de escrever e de usar a mesma simplicidade que se tem à mão. Os nossos estudantes têm acesso a esses teus 2 livros editados, né? Mas esse foi o primeiro, então, tu falou, editado. O Medo Bonito, recontando as histórias do vô Carlos. Conta um pouquinho pra gente como é que foi escrito, então, desse primeiro editado. O Medo Bonito, ele começou em 2018, mas desde sempre, desde que eu era pequenininho. As histórias que contém aqui são de décadas, assim, que passam de geração em geração. E o meu vô, ele sempre contava e ainda conta histórias de terror, que dão um medo, que botava medo na gente, mas ele hoje em dia é um medo bonito em si. E eu e meus primos, a gente levou uma máquina de escrever pro meu vô, é uma que ele tinha bem antigamente, mas não era a mesma. E ele começou a escrever lá, relembrar, contar as histórias que ele sempre conta, da época dele, quando ele era professor. E ele começou a contar essas histórias novamente. E aí eu e meus primos pensamos assim, nossa, que legal. Que tal a gente deixar isso recordado, publicar isso e transformar em um livro. E aí a gente começou a transcrever, a gravar com um microfonezinho assim, tipo que a mãe tinha levado, e a gente gravando, ele contando. E aí quando eu cheguei em casa, eu transcrevi no computador, no notebook, e comecei a organizar as histórias assim, a dar título a elas. E isso foi incrível, isso foi o começo. E aí é incrível que eu e meus primos ilustramos, eu ilustrei também, e eu que transcrevi. Isso é incrível, é algo familiar meu, da minha família, que eu quis publicar. Vinícius e Rose, muito obrigada por aceitarem esse convite, pela generosidade de compartilhar essa trajetória de superação, onde, né, uma dificuldade de aprendizagem gerou tantos produtos literários, né, tantas produções lindas, e nós temos certeza que terão outras. E principalmente porque essa experiência de vida vai motivar muitos estudantes e muitas crianças a também não desistirem dos seus sonhos e continuarem escrevendo. Então, com o nosso novo, né, o mais novo escritor, desde os 13 anos, participando do Clube da Leitura, nós queremos deixar um convite para outros também, mas queremos continuar acompanhando essa trajetória e que venham muitos outros livros, muitos outros títulos, e que possamos ter vários exemplares em toda a nossa cidade. Muito obrigada.